Olá, viu galera, nota 10, tudo bem? Vamos para começar o nosso estudo de biologia, né? Vambora? Então, meu nome é Virgínia Samor, sou professora de biologia de vocês do primeiro ano. Muito contente, né, de mostrar para vocês a disciplina de biologia, né, os conteúdos da disciplina de biologia do primeiro ano. E nessa nossa aula inaugural, nós vamos falar uma introdução mesmo ao estudo da biologia, o que é essa parte da ciência, o que ela se destina a estudar, tá bom? E eu queria já então de imediato deixar que vocês não fiquem assustados, né? Cadê ciências, né? Para onde foi? Então, as ciências do nono ano ela foi dividida em 3 disciplinas: a química, a física e a biologia. Então, o que a biologia estuda? Vamos lá então começar? Então, espero que vocês gostem aí. Nós vamos ter várias formas de nos interagir durante esse ensino remoto, através das videoaulas, através das videoconferências, eu queria, tomara que vocês gostem, né, dos áudios de podcasts disponíveis no Spotify. Também vamos nos comunicar pela plataforma Ciência, pelo blog Bionota 10. Aí eu vou disponibilizar também material de apoio e o livro didático, tá bom? Então vamos lá começar então a biologia pelo nome, tá? Já fiquem atentos que biologia, esse nome não é por acaso. Biologia vem do latim, onde bio significa vida e logia, estudo. Então, biologia nada mais é do que o estudo a vida, né? O estudo de todos os aspectos relacionados com os seres vivos. Então, essa é a definição. A biologia estuda tudo o que está relacionado com a vida, tá? Então, todos os aspectos relacionados com os seres vivos vão ser divididos, então, ao longo desses 3 anos do ensino médio, o estudo, então, dos seres vivos e de todos os aspectos, né, relacionados com os seres vivos, certo? Mas vocês vão estar se perguntando, se biologia, né? Vocês podem estar aí se perguntando, se biologia estuda os seres vivos, o que é então um ser vivo? Como é que eu tenho certeza absoluta que ao olhar para essa pedra, né, todos vocês sabem que não é um ser vivo? E se vocês olharem o gato, vocês percebam que é um ser vivo, né? Então, por que eu tenho certeza, né? Quais as características, então, que fazem com que elucidam essa minha certeza absoluta que a pedra não é um ser vivo e o gato é um ser vivo? Então, várias características, gente, definem um ser vivo. Então, entre essas características, então, que definem um ser vivo, estão a sua composição química variada, essa composição química correspondendo ao conjunto de átomos que compõem os seres vivos. Então, diferente também dos seres brutos, sem vida, todos os seres vivos apresentam uma organização celular. Essa organização, essas unidades, os seres vivos, né, se organizam em células, a unidade básica, então, formadora de todos os seres vivos. O metabolismo também, que é esse conjunto de todas as transformações químicas que ocorrem nos seres vivos, não acontece, né, nos seres sem vida, nos seres brutos. A capacidade de gerar descendentes, que é a reprodução, também é uma característica presente nos seres vivos, assim como a sensibilidade, essa capacidade que o ser vivo tem de receber estímulos do meio, e a capacidade de se diferenciar, evoluir ao longo do tempo, também está presente em todos os seres vivos. Então tá aqui, gente, nesse slide, que também eu vou mandar para vocês depois, tá? Para quem quiser copiar, né, ou para depois quem quiser dar uma olhada novamente nos slides sem, né, a videoaula em si, não se preocupem, vou enviar para vocês também. Nesse slide, então, a gente tem um resumo sobre as principais características. Não são só essas, tá? Mas essas aqui são algumas das características, então, que definem um ser vivo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, né, separadamente. Vou abaixar aqui para não atrapalhar o slide, né? Aqui, gente, então, nós temos as substâncias que compõem os seres vivos, as substâncias chamadas de orgânicas e inorgânicas. Qual é a diferença, né, principal entre elas? As substâncias inorgânicas são aquelas que não apresentam o elemento químico carbono na sua estrutura. E orgânicas vão ser aquelas que apresentam o elemento químico carbono na sua estrutura. Exemplos de substâncias inorgânicas: a água e os sais minerais. Aqui a gente não se preocupem, tá? Se eu for falar muito, porque aqui eu vou dar um geral sobre as características dos seres vivos, mas depois a gente vai ver todas elas separadamente. A gente vai ter um capítulo, então, para estudar as funções da água. Lá nós vamos ver que a água é a substância mais abundante em todos os seres vivos.
somando, né, as substâncias orgânicas, não dá nem metade de água que nós temos no nosso corpo, por exemplo. 70% do nosso corpo é pura água. Então, ela é solvente universal, ela ajuda no transporte de substâncias, entre outras funções. Os sais minerais também, a gente vai ver vários exemplos com as suas funções. Sais minerais como ferro, sódio, iodo, potássio, magnésio, cálcio, entre outros. Já as substâncias orgânicas, então, como característica principal, é a presença, né, do elemento químico carbono na sua estrutura. Elas têm como exemplos, né, de substâncias orgânicas os carboidratos, como a glicose, o amido, a ribose, frutose, etc. Os lipídios, também chamados de gorduras, que tem como exemplo o colesterol. As proteínas, que são exemplos de proteínas, os anticorpos, hemoglobina, fibrinogênio, queratina, colágeno, as enzimas são então exemplos de proteínas. Os ácidos nucleicos, representados pelo DNA e pelo RNA, e as vitaminas, representadas pelas vitaminas hidrossolúveis, a vitamina C e as vitaminas do complexo B, e as lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K, tá? Só que não é só de carbono que se compõe uma substância que presente nos seres vivos. Tem aqui, gente, um macetezinho que eu uso desde que eu era estudante, né, em 1900 lá vai bolinha, para guardar os principais elementos químicos que formam as substâncias nos seres vivos. E é essa palavrinha aqui, CHOMPs, não é chope não, é CHOMPs. CHOMPs são as iniciais dos elementos químicos presentes em maior quantidade nos seres vivos. C é de carbono, H é de hidrogênio, O é o oxigênio, N o nitrogênio, P é o fósforo e S é o enxofre. Então, esses são os 6 elementos químicos mais comuns presentes nos seres vivos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá bom? Então tá aí, composição química variada. Isso não é encontrado em seres sem vida, tá? Outra característica também, gente, que não é encontrado nos seres sem vida é a organização celular. A célula pode ser definida como sendo a unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Segundo a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. Existem 2 tipos básicos de células: as células procarióticas ou procariota, que tem como principal característica a ausência de núcleo. Como exemplo de organismos que têm essa célula procariótica, as bactérias, as cianobactérias e as árqueas, representantes do reino Monera. Já as células eucarióticas têm como principal característica a presença do núcleo e tem como exemplo todos os demais seres vivos, animais, plantas, fungos, protozoários, algas e etc. Então, há 2 grandes grupos de seres vivos, de acordo com o número de células. Então, para ser vivo, não tem que ter uma célula. Esse ser vivo é caracterizado como sendo unicelular. Tem 2 células? Tem 3? Tem 4? Tem 100? Tem 1000? Tem 1 bilhão de células, como é o nosso caso? Aí vai ser classificado como multicelular ou pluricelular. Porém, infelizmente, a essa teoria celular que fala que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, nós temos uma exceção. E são eles que estão, infelizmente, sendo os responsáveis aqui pelo ensino remoto, né? Os vírus, como o coronavírus, são seres que não têm estrutura celular, eles não têm célula. Por isso, os vírus são chamados de acelulares, tá? Eles não têm célula. Nesse slide aqui, gente, eu só para vocês se familiarizarem, tá? Não se assustem, porque a gente vai ter um capítulo depois, nas próximas aulas, onde a gente vai estudar as células em detalhes, né? As partes das células em detalhes. Então, aqui é só para vocês se familiarizarem aqui com percebam, né, nesse slide, as diferenças da célula procariota, aqui animal e vegetal, com uma célula eucariótica de uma bactéria. Olha a diversidade de estruturas que existem na célula animal e vegetal. Em contrapartida, a célula procariótica é muito mais simples, né? Entre as diferenças, então, principais, está na célula eucariótica a presença do núcleo, abrigando e protegendo o material genético, uma grande diversidade de estruturas, chamadas de organelas. Já na célula procariótica, você tem basicamente os 4 componentes básicos de uma célula, né? Que são 4. Uma célula, no mínimo, tem que ter 4 componentes: membrana plasmática, citoplasma, material genético e uma organela que toda célula tem, que são os ribossomos, tá? Então, aqui é só para vocês se familiarizarem um pouquinho
com, então, a estrutura celular, com a célula, tá? Vamos para mais uma característica, então, presente nos seres vivos, é o seu metabolismo, corresponde, então, a toda a transformação química que ocorre no interior das células. Se essas transformações estiverem relacionadas com o processo de produção de novas substâncias, esse metabolismo é classificado como anabolismo. Se esse processo de transformar substâncias está relacionado com a degradação de substâncias complexas em outras substâncias mais simples, esse processo de metabolismo é classificado como catabolismo. Exemplo, então, de anabolismo é o processo de fotossíntese. Exemplo de catabolismo é a respiração, tá? São exemplos de processo no nosso corpo. Então, fotossíntese produz substâncias, no caso, produz glicose e oxigênio, e a respiração quebra essa glicose na presença desse oxigênio para gerar energia, tá? Então, são dois exemplos aí de processos metabólicos, tá? Agora, também temos a sensibilidade, essa capacidade que o ser vivo tem de perceber estímulos do meio. Então, animais, plantas, micro-organismos, todos são capazes de perceber as condições ambientais e de reagir aos mais diversos tipos de estímulos externos e internos ao corpo. Entretanto, há alguns organismos que, mesmo percebendo as alterações ao redor, não conseguem desenvolver movimentos e, nesse caso, dependem de agentes externos como a água, o ar ou outros seres vivos para que possam deslocar-se. Um exemplo clássico, né, que a gente tem aqui de sensibilidade é a sensibilidade do girassol. Ele é uma planta, está presa ao solo pela raiz, mas mesmo assim ela tem sensibilidade de se direcionar se movimentar em direção ao sol. Então, girassol não é por acaso esse nome, né? Essa planta que gira, então, em direção a essa sensibilidade da luz do sol, tá? Outra capacidade também que qualquer ser vivo tem é de conseguir alimento e a partir desse alimento ele vai conseguir energia para realizar todas as atividades. Agora, por exemplo, vocês assistindo aqui a essa videoaula, vocês estão gastando energia, pouca, né? Vocês gastariam muito mais energia se estivessem fazendo, por exemplo, um exercício físico, mas vocês estão gastando energia. Dormindo também. Você gasta energia, mas pouca quantidade. E essa energia vem da onde? Essa energia vem dos alimentos. E como que o ser vivo consegue esse alimento? É o que a gente chama, então, de nutrição. Então, nutrição, gente, é o processo de alimentação. Nutrição fornecendo energia para a manutenção do organismo, além de fornecer matéria-prima para a construção de novas moléculas essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Quanto à nutrição, a gente tem dois tipos básicos de seres vivos, tá? Os autótrofos ou autotróficos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento. O principal processo de produção do alimento é a fotossíntese. Nós vamos ver que ao longo desse ano que não é só a fotossíntese que existe, existe também outros processos como a quimiossíntese, mas o mais comum realmente é a fotossíntese, realizada, por exemplo, por algas, por plantas. Já os organismos heterótrofos ou heterotróficos são aqueles que necessitam de outros seres vivos para se alimentar, porque eles sozinhos não têm essa capacidade de produção do alimento. Então, um ser heterótrofo, ele tem que se alimentar ou de um ser autótrofo ou de outro heterótrofo como ele. Exemplos de seres vivos que são heterótrofos, a maioria das bactérias, protozoários, fungos e animais. Bactéria, gente, é um ser vivo bastante interessante, porque também tem exemplares de bactérias que são autótrofas, tá? Mas aí a gente fala mais pra frente. Também vamos ter como uma característica presente em todos os seres vivos a reprodução. Que é essa reprodução que garante a perpetuação das espécies. É essa reprodução que garante, então, os seres vivos se multiplicarem e deixando, assim, os descendentes. Nos seres vivos, a gente consegue distinguir dois tipos básicos de reprodução, a assexuada e a sexuada. A assexuada é caracterizado por um novo ser surgir a partir de um único organismo, chamado de parental. Um novo ser idêntico geneticamente ao que lhe deu origem é formado, o que a gente chama na biologia de clones. Seres aqui, você tem um exemplo de uma estrela do mar se reproduzindo por regeneração. Temos exemplos de bactérias também por divisão binária ou bipartição, também são em 20 minutos elas conseguem
conseguem se reproduzir e gerar novos descendentes. Esse tipo de reprodução assexuada tem uma grande vantagem. Percebam que ele é simples, só é necessário aqui, no caso, uma estrela do mar para se reproduzir, um único organismo. Ele é rápido, bactéria em 20 minutos, né, consegue deixar descendentes, mas ele tem então essa desvantagem muito grande de ser um processo que não tem variabilidade, né? Todos os indivíduos formados são idênticos. Já na reprodução sexuada, um novo ser surge a partir da união de células sexuais, células especiais chamadas de gametas, que são produzidos por um organismo, quando for hermafrodita, ou dois organismos distintos, que é a maioria dos seres vivos que tem os sexos separados, né, são dioicos, apresentando o sexo masculino e o sexo feminino. A reprodução sexuada tem uma vantagem, que é essa variabilidade. Mas ela tem uma desvantagem, que é o fato dela ser demorada, dela gerar poucos descendentes também num período muito longo, né? No caso da espécie humana, por exemplo, a gente se reproduz de forma sexuada. Quanto tempo para a gente se reproduzir? Não é 9 meses. 9 meses é só a gestação. Mas até chegar a esses 9 meses, vamos botar aí 30 anos, né? 30 anos, aí você vai então ter um descendente, quantos? Normalmente é um. Então, a reprodução sexuada demora muito e gera poucos descendentes, né, nesse período muito longo de tempo, tá bom? Agora também vamos identificar a hereditariedade, uma característica muito importante que define o ser vivo. Hereditariedade que transmite por herança de pais a seus filhos ou seus ascendentes ou a descendentes. Herdamos dos ascendentes o material genético, que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, o qual é transmitido através de gametas, as células sexuais ou germinativas, durante a reprodução sexuada que nós comentamos no outro slide, né? Os cromossomos são formados por moléculas de DNA associadas às proteínas. A espécie humana, por exemplo, nós temos 46 cromossomos, e os genes, nós temos em torno de 20 mil genes. A espécie humana são pequenos segmentos de DNA que contêm a informação para produzir as proteínas e, consequentemente, para produzir as nossas características. Então, os seres vivos, eles têm essa capacidade de transmitir para os seus descendentes as suas características. E a esse aspecto nós chamamos então de hereditariedade, tá? Evolução também é uma característica então presente em todos os seres vivos. Os seres vivos, então, graças à variabilidade genética, os indivíduos de uma população têm diferentes chances de sobreviver e de deixar descendentes, configurando o que nós chamamos de seleção natural. E essa nada mais é que uma adaptação, então, ao meio, né? Os indivíduos mais adaptados vão ser selecionados. A seleção natural é a base da teoria evolucionista de um pesquisador muito famoso chamado de Charles Darwin, segundo o qual os seres vivos modificam-se ao longo do tempo a fim de adaptar-se aos ambientes em que vivem, tá? Então, a evolução é essa capacidade que os seres vivos têm de se transformar ao longo do tempo, e esses indivíduos, ao se transformarem, vão ser selecionados os mais adaptados, tá? E aí, vamos para a última. Chegamos à última característica, então, que define um ser vivo, que é o seu ciclo vital, que seria todo o organismo nasce, surge em um determinado momento e depois morre num outro momento. Na realidade, então, o ciclo vital representa todas as fases de desenvolvimento de um ser vivo, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Qual é o tempo de ciclo de vida? Varia muito entre os seres vivos. Na espécie humana, por exemplo, vamos botar aí 80 anos, nosso ciclo vital, em média. Já um mosquito, por exemplo, uma mosca, tem espécies de moscas que vivem 15 dias, né? Então, cada ser vivo tem o seu ciclo vital, essas fases, então, do seu desenvolvimento, certinho? Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido essa introdução sobre os seres vivos. Nessa primeira parte, nós então vimos as principais características que definem os seres vivos. A próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as áreas da biologia, tá? Sobre o que a biologia estuda, sobre os níveis de organização dos seres vivos, tá bom? Esse vai ser o nosso bate-papo na nossa próxima aula. Então, espero vocês. Um beijo e até a próxima!